Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Amém? Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias a Sadraque, a Misael a Mesaque e a Azarias a Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nem nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compara a nossa aparência com a dos jovens, que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados. Em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. O rei lhes perguntou sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino.
Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Vamos orar ao Senhor? Aleluias. Senhor nosso Deus, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Jesus, pela Tua presença. Ó Deus, obrigado, Papai, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, obrigado pelo Teu sustento, pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado por cada um dos irmãos que aqui estão. Ó Deus, obrigado porque é o Senhor, ó Pai, que nos escolheu. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que é real neste lugar. Papai, clamamos a Ti, manifesta a Tua glória aos nossos corações essa noite. Ó Deus, manifesta a Tua presença. Espírito Santo do Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo do Senhor, Tu és bem-vindo, Papai. Ó Deus, nós temos sede e fome da Tua presença. Senhor, ansiamos por ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó Deus, ansiamos por ouvir a Tua voz essa noite. Senhor, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Ó Deus, eis que de mim mesmo eu não tenho nada, Papai, mas ó Deus, sabemos que a palavra é do Senhor, a palavra vem do alto, a palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece. Ó Deus, a Tua palavra que não volta vazia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vem, ó Pai, sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Ó Deus, Tu és o Senhor que sonda o coração dos homens, Tu és o Senhor que conhece, esquadrinha o pensamento de cada um. Espírito Santo do Senhor, visita, ó Pai. Ó Deus, que venha a Tua palavra cair como uma semente que cai em solo fértil, ó Deus, que produz frutos. Que assim venha ser nesta noite em nossos corações. Espírito Santo do Senhor, Tu és bem-vindo, Papai. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença, manifesta, ó Deus, a Tua unção nesta noite. Em nome de Jesus Te desejamos, Papai. Te desejamos, Espírito Santo do Senhor. A nossa alma anseia por Ti, Papai. Nós temos sede e fome da Tua presença, da Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor, como nós lemos, um livro, um texto muito conhecido, que fala desses jovens israelitas, desses jovens judeus que foram tirados de sua terra. O momento em que o rei da Babilônia, ele chega, sitia Judá, Israel, e não só leva alguns utensílios, mas também ele escolhe alguns jovens, diz a palavra do Senhor. Ele escolhe ali Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E o rei Nabucodonosor, ele não quer qualquer jovem, qualquer pessoa para servir no seu palácio. Ele, como nós lemos, ele queria os melhores, aquele que tivesse uma inteligência, aquele que da linhagem real dos nobres. Então eles são tirados de suas terras, eles são tirados dos seus familiares e levados para servir a Nabucodonosor, levado para servir o rei da Babilônia, levado para ser escravo naquele lugar estranho para eles. E a palavra de Deus que veio ao meu coração, no versículo 8, que diz: e Daniel assentou-se no seu coração a não se contaminar com a porção de manjar do rei. Eles realmente não eram qualquer jovens, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E veio essa palavra no meu coração como onde eles decidiram, escolheram não se contaminar com as comidas, com os manjares que aquele rei estava ali para oferecer, e oferecer para eles, que também era consagrada, oferecida aos deuses do rei da Babilônia. E eles entenderam. Daniel, primeiro, ele se posiciona a não se contaminar.
com as iguarias da Babilônia, que representa o mundo para nós nos dias de hoje. Eles se posicionam a não se corromper com aquilo que o rei da Babilônia ia oferecer para eles. E eles eram escravos. E eles já chegam se posicionando, eles já chegam dizendo que poderia oferecer outra comida, os vegetais. Então fizeram aquele teste durante 10 dias. Porque também aquele que estava cuidando deles tinha medo deles estarem, passarem mal, ficarem doentes. E então 10 dias depois eles estavam melhores do que os outros, mais saudáveis. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração sobre como a nossa vida, como nós temos se posicionado diante de tudo aquilo que Satanás tem nos oferecido todos os dias. Como nós temos se posicionado diante de tudo aquilo que o mundo tem nos apresentado, que vai contra a palavra de Deus, que vai contra os princípios que nós conhecemos. Como nós temos se posicionado diante do mundo, diante de tudo aquilo que afronta a nossa fé. Lembrando que nós também estamos em terras estranhas, porque somos cidadãos dos céus, amém? Nós somos cidadãos dos céus. Como nós entendemos que nós não somos essa terra, quando nós entendemos que nossa pátria não é essa. Era isso que esses jovens faziam. Ele falou assim: não sou daqui. Quem sabe aquele cara que estava cuidando deles falou assim: você é louco, cara, como que você vai comer só vegetal? O rei tem o melhor vinho, tem as melhores comidas. E quem sabe muitas vezes você já ouviu isso: você é louco, cara, você vai rejeitar isso. Será que temos se posicionado e dizer assim: cara, eu não sou deste mundo, eu sou dos céus, a minha pátria não é aqui, eu estou aqui de passagem. E por isso muitas vezes vamos receber esses nomes de loucos, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E quando nós se posicionamos como cristãos em viver realmente a palavra de Deus, e viver uma vida de intimidade, de santidade, muitas vezes vamos ser afrontados. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e dizer: eu não acredito que você vai negar isso. Uma mentira não tem nada não, isso que não tem problema nenhum se eu negar isso. Mas quando nós se posicionamos para dizer não para tudo aquilo que o mundo nos oferece, quando nós se posicionamos para dizer não para o pecado, quando nós se posicionamos para dizer não para a nossa própria carne, para a omissão de não buscar como deveríamos, de não orarmos, se consagrarmos como deveríamos. Quando nós se posicionamos, o Senhor nos honra também, como foi com aqueles jovens. Em Eclesiastes 10:1, vamos ler aqui junto. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Amados, o perfume, ele era algo muito caro naquela época. O perfume era feito com ervas, plantas curtidas no unguento, no óleo, levava tempo para ficar pronto. O óleo que ele tem a capacidade de absorver o cheiro e o sabor que nós usamos até hoje na culinária. Então era assim produzido o perfume. Era algo valioso, algo caro, que dava trabalho a ser feito, a ser produzido. O nardo puro que Maria lavou os pés de Jesus custava em média 300 denários. 300 dias de trabalho. 300, você pagaria um perfume por 300 dias do seu trabalho? 300 dias de trabalho seu, sabe? Então era algo caro, algo valioso. Mas esse versículo diz que assim como a mosca morta produz mau cheiro
estraga o perfume. Mas por que deixariam um unguento tão caro assim aberto para cair alguma coisa? Um pouco de impureza, amados, compromete toda a nossa vida de santidade. Um pouco de impureza pode comprometer toda a nossa vida, o nosso relacionamento com o Pai. Um pouco de impureza pode comprometer toda a nossa vida, nossa caminhada cristã diante do Senhor. Pode comprometer a minha intimidade com o Pai. Sabe, algumas moscas, ela pode estragar todo o perfume. Um perfume caro, um perfume valioso. Mas se cai algum inseto, se cai alguma sujeira, começa a se decompor ali, vai estragar. E trazendo para a nossa vida com o Pai, trazendo para a nossa intimidade com o Senhor, qualquer impureza, qualquer iguarias da Babilônia que nós aceitarmos, pode contaminar, pode comprometer a nossa intimidade com o Senhor. Pode comprometer toda a nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor. Pode nos afastando da presença do Senhor, ao ponto de esfriarmos a fé. Não, mas não tem nada não. Não tem problema, só isso, só aquilo. Mas somente uma mosca pode contaminar todo o perfume. Sabe? Até fizemos essa dinâmica com os adolescentes. Imagina você pegar 1 litro de água potável e colocar ali somente 5 ml de água de esgoto. Quem vai querer beber essa água? Mas é só 5 ml, a proporção é muito pequena. Sabe? Quando nós entendemos isso na nossa santidade, quando nós entendemos isso, que qualquer pecado, que qualquer coisa que não agrada o coração de Deus, pode contaminar todo o resto. Pode contaminar todo o resto do perfume, pode contaminar toda aquela água. Não, mas é só 5 ml de água de esgoto, tem 1 litro ainda, tem 995 ml de água pura. Mas ninguém vai querer tomar mais. Aquela água foi contaminada. Em Efésios 1:4, vamos ler lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Foi o Senhor que te escolheu, amém? Foi o Senhor que nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis na sua presença. Aquele que é santo nos chamou para sermos santos. Somos separados. Por isso que as pessoas olham para nós e elas temos que ver algo diferente. Por isso que o mundo tem que olhar para nós e ver algo diferente em nós. Aquele que renuncia, aquele que se posiciona, que anda segundo a vontade do Pai, não segundo a vontade e o curso deste mundo. Mas precisamos ter um posicionamento. Em Isaías 59, versículo 1 e 2. Mas as suas maldades separarão vocês do seu Deus. O primeiro também, por favor. Vejam o braço do Senhor, não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separarão vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não nos ouvirá. Amados, então é muito sério quando nós falamos assim, mas só esse pecadinho não tem problema. Só essa sujeirinha dentro do frasco de perfume não tem problema. Mas qualquer impureza pode comprometer o nosso relacionamento com o Pai. Qualquer impureza pode fazer com que o Senhor não nos ouvirá. Os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não nos ouvirá. Quando nós entendemos o quanto isso é importante nas nossas vidas, em viver uma vida de santidade, nós começamos a dar mais valor.
Quando nós entendemos o quanto isso é precioso para nós em viver uma vida de santidade, em sermos radical mesmo com o pecado, em fugir da aparência do mal, nós começamos a valorizar mais isso. Começamos a valorizar mais isso. E assim em todas as coisas da nossa vida, quando nós entendemos o valor de algo, você valoriza mais. Quando você entende, cara, esse celular aqui, rapaz, eu tinha um Samsung, agora tem um iPhone, cara, ixi, tem que cuidar desse celular aqui. Você valoriza, você cuida, paguei caro. Cara, uma queda, posso perder, né? Meus 8, 10 contos que eu comprei meu celular. Sabe? Quando nós entendemos o valor, nós cuidamos. E por que não a nossa santidade? E por que não o nosso posicionamento de santidade diante do mundo, diante do pecado? Por que não valorizarmos isso, sendo que é isso que faz com que nós se aproximamos de Deus? A renúncia ao pecado, dizer não à carne. Quando não estamos cuidando da nossa santidade, é porque não entendemos o valor dela para a nossa vida espiritual. Não entendemos o valor disso para o nosso relacionamento com Deus. Um perfume caríssimo não ficaria aberto, exposto, sem nenhum cuidado. Perfume normalmente você compra, coloca lá no cantinho do guarda-roupa, né? Não, é um perfume. Porque você estima, você tem um cuidado. Sabe, por que não isso com a nossa intimidade com o Senhor? Com o nosso relacionamento com o Pai? Não deixa exposto. Não fica muito perto da beira do abismo. Porque quem está muito perto está mais próximo de cair. Fuja do pecado. Distancie. Que você possa entender o valor da santidade, é isso que nos aproxima de Deus. Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Porque não valorizamos algo que faz com que nós se aproximamos de Deus, aquilo que o Pai já tem nos pedido, viver uma vida de santidade. Viver uma vida de renúncia, de dizer não. Isso só depende do nosso posicionamento, amém? Quando nós se posicionamos como aqueles jovens, nós já sabemos como é o curso deste mundo, já sabemos que jaz no maligno este mundo, mas eu não sou daqui. A minha pátria é os céus. Eu vou fazer diferente. Sabe, eu preciso viver uma vida de santidades, eu preciso viver uma vida de renúncia, de dizer não para a minha carne, para que eu possa se aproximar do Senhor todos os dias. Amados, quando a palavra do Senhor diz que se um olho te faz pecar, arranca-o fora. Porque é melhor você entrar no céu só com um olho do que entrar com os dois para o inferno. Está lá em Mateus. E eu pensando nisso, quanto você pagaria por um olho seu? Imagina, você faz um seguro de vida e fala assim, 300 mil se você perder um olho. Você trocaria o seu olho? Num seguro de vida, acho que cada dedo, cada parte tem um valor. E as pessoas falam assim, eu faço seguro, mas para não usar. Jamais quero perder um membro, um olho. Mas a palavra de Deus, ela compara isso com a nossa vida espiritual. É melhor você perder do que você ir para o inferno. Você consegue, isso é para comparar o nível de importância de viver uma vida de santidade, de renúncia do pecado. Para a gente conseguir mensurar. Quando a gente mensura um valor, como eu disse, é mais fácil da gente ver a importância daquilo. Se você não trocaria um olho seu por 300 mil, então a santidade não tem valor, porque é ela que te leva para perto do Pai. Sabe, você consegue mensurar um membro do seu corpo, que você paga um seguro de vida, mas você não quer aquele dinheiro. Não, quero morrer com todos os meus membros e até a velhice.
Mas imagina Jesus que disse para você arrancar um membro se ele estiver te atrapalhando. Porque uma vida de santidade vale muito mais a pena. Você consegue mensurar o valor agora? Quando nós vivemos uma vida de santidade, porque sem ela, nós não veremos a Deus. Ai de nós sem a presença do Senhor. Ai de nós longe da presença do Senhor. O que fazer para proteger esse perfume das moscas? O que fazer para proteger esse precioso perfume das impurezas deste mundo? O que fazer para viver uma vida de santidade? E esses jovens, eles começam se posicionando. A gente vê no decorrer do texto de Daniel que eles viviam uma vida de oração. Daniel vivia uma vida de oração. Vigiai e orai. Sabe, precisamos viver uma vida de oração, porque isso nos fortalece para vencermos o pecado, para vencermos a nossa carne. Daniel, ele vive uma vida de oração, uma vida de renúncia, foge do pecado. Imagina se Daniel começasse a viver uma vida de oração depois que ele fosse lançado na cova dos leões. Quem sabe ele nem teria sido jogado, ele já teria se prostrado diante das imagens. Talvez se ele não vivesse uma vida de oração, de intimidade com o Pai, de relacionamento com o Senhor, ele já tinha se entregado, era lá no início. Mas ele conhecia o Deus de Israel. Você conhece o Deus de Israel? Se aproxime dele. Você conhece o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas. E é por isso que eles diziam: não, vai se prostrar? Não vamos. Vai cair para a fornalha? Manda para a fornalha. Vai para a cova dos leões. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Será que é esse posicionamento que nós temos diante do Senhor? Diante do mundo, nessa terra? Cara, isso eu não faço. Isso não convém com o que eu vivo nas Escrituras. Você vai perder isso, aquilo, não importa. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Posicionamento de dizer não para o pecado, de dizer não para a carne. Eles viviam uma vida de oração, amém? Sabe, que nós possamos se despertar a viver uma vida de oração, de busca, de se alimentar da palavra, de buscar a presença, a intimidade com o Espírito Santo, experiência com o Senhor. Busca experiência com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ter experiência contigo. Não quero viver das experiências dos meus pais, dos meus avós, dos meus pastores. Eu quero ter a minha experiência. Eu quero ter a minha experiência. E foi justamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele rasgou o véu para que você também pudesse entrar na sala do trono. Para que nós pudéssemos entrar na sala do trono, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. Somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Hoje nós também temos acesso. Hoje você também pode ter as suas experiências. Mas como temos se posicionado? Como temos se colocado diante disso? Senhor, eu quero. Eu não quero viver na superficialidade. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero muito mais de Ti. Senhor, eu quero Te conhecer. Josué 3:5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amado, você quer ver maravilhas no meio do seu povo? Santifiquem-se. Você quer ver milagres? Você quer ter experiência com o Senhor? Se santifiquem-se, porque o nosso Deus é santo. Foi isso que Josué disse: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Santifiquem-se. E que nós possamos entender que a santificação é urgente. Não deixe para amanhã. A santificação é agora. A santificação é urgente. Se arrepender dos pecados, se prostrar diante de Cristo e dizer: Senhor, me purifica, me ajuda. É agora, não é para amanhã. 1 Pedro 1,18 e
19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amados, foi esse sangue que comprou, que liquidou as nossas dívidas lá na cruz do Calvário. Sabe, esse sangue derramado na cruz do Calvário, quando Jesus disse em João 19:30, está consumado. Sabe, ele estava dizendo: a dívida está paga. O que tem te prendido? O que tem te prendido de viver uma vida de santidade? O que tem prendido a igreja, você, eu, o que tem nos prendido de ter novas experiências com o Senhor, de viver uma vida de santidade na presença do Senhor? Qual pecado, o que tem te afastado de viver uma vida de santidade, de intimidade com o Senhor? Porque Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Sabe, não aceite que nada nem ninguém te afaste dos caminhos do Senhor. Que Satanás lance acusações sobre a sua mente, de que você já fez isso ou aquilo, porque Jesus já pagou essa dívida. Sabe, quando ele disse está consumado, consumado em grego quer dizer, os adolescentes vão saber, tetelestai. Sabe, tetelestai em grego. Quando alguém tinha uma dívida, quando alguém tinha uma dívida a ser paga, ela recebia uma cédula de dívida. Você está devendo isso, isso e isso. Está aqui seu documento. Mas quando essa pessoa quitava aquela dívida, o juiz chegava e assinava naquele documento: tetelestai. Está pago, está liquidado, você não deve mais nada. E é o mesmo que está consumado, quando Jesus disse lá em João 19:30, está consumado. Mas quando nós entendemos isso, a importância daquele versículo em Mateus 27:51, que diz: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É porque nós temos acesso de se prostrar diante do Pai, de se derramar na presença dEle. Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero ser nova criatura a partir de agora. O que tem te impedido? Quais têm sido as amarras que têm impedido de você mergulhar mais fundo na presença do Senhor? Quais têm sido as amarras? O que tem sido, eu não sei, eu não conheço a sua vida, o seu dia, o seu coração, mas o Senhor esquadrinha o coração do homem e conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos. E nessa noite o Senhor, Ele está dizendo, como nós lemos lá em 1 Pedro, que Ele já pagou essa dívida, que Ele já derramou o sangue, Ele já comprou, sabe, foi pago. Não aceite que nada te impeça de viver essa vida de santidade. Não aceite que nada te impeça de viver mais profundo na presença do Senhor, de ter experiência com o Espírito Santo. Não aceite que Satanás lance suas setas malignas dizendo que quem é você para ouvir a voz de Deus. Não aceite, porque Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Você tem acesso à sala do trono, você tem acesso ao Senhor dos Senhores, você pode entrar na presença do Pai. Não é só mais o sumo sacerdote, afinal você é um deles agora, você também é um sumo sacerdote, você é um sacerdote do Senhor nessa terra. E que todos os nossos pecados, Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amém? Sabe, o castigo que nos traz a paz, o que tem roubado a sua paz, não aceite isso. Satanás, ele é um mentiroso. Não aceite que nada roube a sua paz, que nada roube a sua alegria, nada. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo na cruz, e Ele já levou, Ele já pagou. Tetelestai, foi pago. Essa dívida está quitada. Mas como está o meu posicionamento?
Se posicione como filho, se posicione, Senhor, eu dependo de Ti, eu sou do Senhor e o Senhor é o Senhor da minha vida. E é isso que o Senhor te pergunta: o que tem te impedido de viver uma vida de santidade? O que tem te impedido de ir mais profundo? Tetelestai, está pago. Nada te impede, como diz em Romanos, nada pode me impedir de estar na presença do Senhor, nem a altura, nem a profundidade, nada vai me impedir de estar na presença do Senhor. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer: Senhor, eu quero que esse sangue derramado purifica-me de todo pecado. Senhor, eu quero que esse sangue derramado na cruz alcance a minha casa, alcance a minha família. Senhor, eu quero que esse sangue derramado na cruz, Senhor, venha sobre toda a minha geração, meus filhos. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero mais de Ti. E foi isso que aqueles jovens viveram na Babilônia. Eles foram colocados como dos governadores lá, como nós já conhecemos a história de Daniel. Deus honrou eles mesmo em terra estranha, e é isso que o Senhor deseja, nos honrar ainda nessa terra, mesmo que nós não estamos na nossa pátria ainda, mas o Senhor deseja nos honrar aqui, desde que nós se posicionamos como verdadeiros cristãos que vivem uma vida de santidade e ama a sua palavra. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero estar orando. O que tem te impedido? Sabe, o que tem sido amarras que te impede de mergulhar mais profundo na presença do Senhor e de viver uma vida de santidade? O que tem sido uma dificuldade para você? Mas como nós lemos, Jesus já te comprou com um bom preço de sangue. O Senhor já derramou o seu sangue. Não aceite as mentiras de Satanás. Não aceite que isso venha tirar a sua paz. Não aceite que nada nem ninguém te impeça de viver uma vida de santidade na presença do Senhor. De viver uma vida mais profunda na presença do Senhor. Aleluias. Enquanto o ministério de louvor adore ao Senhor, que você possa se entregar diante do Senhor, que você possa, sabe, dizer para o Senhor: Senhor, eu quero muito mais. Ó Deus, eu quero muito mais de Ti. Senhor, eu não aceito essas impurezas, esses pecadinhos, essas fagulhas, isso que tem sido um tropeço na minha vida espiritual, que tem sido um tropeço na minha intimidade com o Senhor. Sabe, que você possa lançar diante da cruz neste momento, que você possa lançar diante do Senhor neste momento tudo aquilo que tem sido barreira, que você possa lançar diante do nosso Deus, porque é isso que Ele deseja, que você mergulhe mais profundo, que você tenha experiência com Ele, que você possa viver o sobrenatural do Senhor nessa terra, que você possa viver o melhor do Senhor espiritualmente nessa terra, um relacionamento com o Senhor mais profundo, experiências com o Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, papai, ó Deus, Tu és santo, ó Deus, Tu és poderoso. Ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, Tu és o Senhor dos senhores, papai, que pagou um alto preço, ó Deus. Ó Deus, queremos ser a noiva, ó Pai. Ó Deus, uma noiva pura. Ó Deus, uma noiva sem manchas. Ó Deus, que o pecado, que as impurezas deste mundo, ó Deus, não venha corromper a Tua igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, papai, a viver uma vida de santidade. Ó Deus, a dizer não, Senhor, para a carne. Ó Deus, a dizer não para tudo aquilo que o mundo, que Satanás tem oferecido. Em nome de Jesus, papai.
Ó Deus, nós queremos muito mais de Ti. Ó Deus, queremos muito mais da Tua presença. Ó Deus, queremos muito mais de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Deus, como o Senhor disse na cruz do Calvário, está consumado, a dívida foi paga. Ó Deus, em nome de Jesus, papai. Ó Deus, se ainda tem alguém aqui, Senhor, ó Deus, quem sabe está preso, ó Deus, por algo do passado, por algo que já foi. Oh Senhor, que essas correntes e aguilhões do inferno caiam por terra em nome de Jesus. Se alguém em casa, que alguém que está ouvindo essa mensagem, quem sabe ainda está preso por algo que aconteceu, que Satanás fica te acusando, que toda a corrente do inferno, todos os aguilhões caiam por terra. Tetelestai, a dívida foi paga. A dívida foi paga. Que você seja livre nessa noite. Sabe, o Senhor te chamou para ser livre. Que você seja livre. Livre. Oh, aleluia. Amém. Que você possa confessar a Cristo. Que você possa dizer que Ele é o Senhor da sua vida. Que não há outro senão Jesus. Senhor nosso Deus, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Jesus, pela Tua presença. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, obrigado, papai. Ó Deus, porque a dívida foi paga. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu, derramou o Seu sangue na cruz por nós. Ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, se posicionarmos. Nos ajuda, Espírito Santo do Senhor. Nos ajude a viver uma vida de santidade, uma vida, ó Pai, de intimidade com o Senhor. Que nenhuma impureza, ó Pai, possa contaminar o precioso frasco de perfume. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai, eu oro, ó Deus, para aqueles que estão em casa, ó Deus, aqueles que estão assistindo essa transmissão, aqueles que te aceitaram, ó Deus, que confessaram o Senhor como Senhor, ó Pai, o único Senhor da vida deles. Ó Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Ó Deus, fortalece-os, ó Deus, que eles possam ter experiência contigo nessa caminhada cristã, que eles possam, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ó Deus, queremos te desejar mais e mais, incender a chama, ó Pai, em nossos corações, do primeiro amor, de amor, ó Pai, pela Tua palavra, o prazer, o desejo em estar na Tua presença, sem pressa, ó Deus, mas ó Deus, ter o desejo, o prazer de permanecer em Ti, em nome de Jesus. Que venha arder isso em nossos corações, que venha queimar isso em nossos corações, papai, durante esses dias, durante essa semana e todos os dias da nossa vida. Que venha queimar em nossos corações, papai, o desejo de buscar a Tua face, o desejo de buscar a Tua presença, o desejo de buscar a intimidade com o Senhor, porque somente assim nós vamos vencer o pecado, somente assim vamos vencer a nossa carne. Somente assim, papai, nós te veremos, ó Deus, a glória. Ó Deus, então nos desperta, nos ajude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu clamo, ó Pai. Assim, ó Pai, eu te louvo e te exalto pela Tua igreja. Obrigado, Jesus, por essa obra. Ó Deus, obrigado por cada um desses nossos irmãos. Obrigado por aqueles que estão em casa. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana cheia da presença do Senhor, uma semana, ó Pai, de experiências com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.